Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Totti, sejam bem-vindos ao Totti Rádio. No vídeo de hoje vamos falar de história com Yasuke, a nova animação da Netflix, tendo como ponto de partida o lado histórico da animação. A gente sabe que esse anime frustrou muita gente por não possuir fidelidade histórica, quase nenhuma. Porém, em alguns momentos dá para perceber que a série poderia ser muito boa se não seguisse pelo caminho da adaptação fantasiosa, magias e mechas. Mas aguarde e continue no vídeo porque tudo isso talvez tenha uma explicação. Yasuke conta a história do primeiro forasteiro a receber o título de samurai no Japão e que, para proteger uma menina que tem poderes misteriosos, o samurai negro, hoje um pacífico barqueiro, acaba se envolvendo em novas batalhas. Essa é a sinopse resumida da série. O anime tinha tudo para ser um evento, né? Todos nós estávamos esperando uma animação que contasse com apuro histórico e dramático que poucas animações do gênero trazem. Ainda mais falando sobre o primeiro e único samurai negro do Japão. Seria fantástico a gente ver a história dele, o progresso dele. Porém, estamos falando da Netflix, né? E ela nos entrega isso aí. Eu confesso que não esperava essas batalhas místicas, fantasiosas na série, pois eu não tinha visto trailer nem material de divulgação nenhum. Eu queria que o anime fosse mais como os flashbacks sobre as batalhas e as tramas do período Sengoku, que são as melhores partes do anime para mim, e também a própria história muito rica em traições, tramas, subtramas envolvendo os clãs. Eu não sei se essa decisão narrativa foi plano da Netflix para se desvencilhar de uma provável adaptação cinematográfica que estava sendo desenvolvida, que teria até o ator Chadwick Boseman como o Yasuke. O Chadwick Boseman, para quem não conhece, é o Pantera Negra, né? Falecido ano passado. O anime decidiu contar a história de Yasuke após a morte do daimyo Oda Nobunaga. Justamente um período histórico onde não há documentação sobre o paradeiro de Yasuke na vida real. Assim, né, dessa forma, o anime vai tomar essa licença poética para fantasiar o que aconteceu após a morte de Oda Nobunaga. É até interessante isso, porque se você perceber, antes da morte praticamente de Oda Nobunaga, meio que não existia muito aquele lado fantasioso na história. Só vai existir meio que depois, né? Tanto no anime quanto na vida real, o Yasuke ele chega ao Japão em 1579, na época das grandes navegações, do período em que os jesuítas saíram pelo mundo para pregar a palavra de Cristo e converter os gentios à cristandade católica. Nesse período a gente também tem a escravidão da Idade Moderna e isso explica a presença de Yasuke, nascido no continente africano e que é levado ao Japão. Na vida real, ele atua como assistente do jesuíta italiano Alessandro Valignano, porém na série eu acho que ele atuou como ajudante de comerciante. Pelo menos foi isso que ficou entendido. O anime, para quem não conhece, se passa no Japão feudal na era Sengoku, ou a Era das Batalhas, ou a Era das Guerras Civis, no período Azuchi Momoyama, entre 1568 a 1600. Esse período da história do Japão é onde Oda Nobunaga inicia sua tentativa de unificação do Japão, que estava envolvido em guerras civis entre clãs feudais e senhores daimyos. O Oda, tanto na história real como no anime, ele é traído de fato pelo general Akechi Mitsuhiro. Nobunaga ele termina sua vida realizando o seppuku, que é aquele ritual de suicídio. Antes dele se matar, ele pede para Yasuke para decapitá-lo e levar sua cabeça e a sua espada ao seu filho. Esse, no caso, foi um sinal de grande confiança. Após esses acontecimentos, no anime, o Yasuke ele se refugia no interior do Japão e ele vai passar a viver como um barqueiro, até que ele é chamado de volta ao combate para proteger essa menina com poderes. Porém, na vida real não existe essa menina com poderes, né? Logicamente. Mas o que acontece com o Yasuke após a morte do Oda é de fato um mistério. E a gente só pode preencher ele com fantasias. A queda de Nobunaga pelas mãos, né, do general traidor, Akechi Mitsuhiro, ele vai resultar no exílio do primeiro samurai negro. Possivelmente, na vida real, ele vai voltar para a missão jesuíta, de onde ele tinha saído, em 79. Porém, na série, ele vai ficar 20 anos no exílio
até que o combate e a honra vão chamar de volta ao caminho da espada. Oda Nobunaga é o daimyo de Yasuke, como fica evidente no anime e na vida real. Por alguns motivos, como a sua altura, o Oda ele se encanta com a altura de Yasuke. Uma curiosidade é que os japoneses nesse período eles tinham uma estatura reduzida, dentre outros fatores, por causa de sua nutrição. Então a altura de Yasuke, a cor de sua pele e o fato dele já saber falar japonês contam muito para que Oda se encante com ele. Muito provavelmente o Yasuke já sabia falar japonês por causa de sua missão com os jesuítas no Japão, que tinham que saber falar japonês, obviamente. O fato de Yasuke ter se tornado samurai justamente sobre as ordens de Oda Nobunaga é bem revelador, pois Oda não era alguém tão conservador para os moldes da época. Quando Nobunaga vai conceder esse posto de samurai a Yasuke, a ideia de um guerreiro que não fosse japonês era algo inédito. Mas o Yasuke ele vai fazer por merecer. Isso fica até evidente na série. Algumas pessoas mais conservadoras olham o fato de você ter uma Onabu Geisha, que é uma mulher samurai, e você ter o Yasuke, que é um forasteiro e se torna samurai. Algumas pessoas olham com isso com desdém, com desprezo, como se fosse algo que traísse as tradições japonesas. Porém, Oda ele era alguém que, para alcançar os seus objetivos, ele deixava a tradição de lado e se apegava ao moderno. E aqui entra a grande polêmica da série, os mechas, aqueles robôs sem propósito narrativo e que é jogado de qualquer maneira. Assim como na animação, o Oda Nobunaga era de fato uma pessoa que queria unificar o Japão e não era tão conservador nos métodos adotados. Quando ele diz que viu nos mechas uma oportunidade de batalha, inserindo eles na cultura dos combates do samurai, isso me lembra algo similar que aconteceu na história, pois o Oda ele vai ser o primeiro no Japão a utilizar em combates táticas que envolviam o uso de armas de fogo, os arcabuces no caso, que foram trazidos pelos portugueses. Na minha visão, os mechas eles são essa analogia às armas de fogo que vai mudar toda a logística das batalhas entre os clãs para sempre no Japão feudal. Se você perceber, não existe nenhum arcabuzes no anime, mas existem os mechas. É como se eles fossem a analogia direta a essas ferramentas que existiram na vida real, mas que no anime, por algum motivo, eles decidiram trocar por esses robôs gigantes. Outro ponto em que o anime e a vida real se encontram é a presença da fé católica no Japão, representada de uma forma muito mal desenvolvida por esse padre aí. Quem quiser saber mais sobre a fé católica no Japão e os jesuítas, assistam Silêncio, um filme de Martin Scorsese que conta a malfadada tentativa de levar o cristianismo aos nipônicos. No anime, Akitsu Mitsuhiro, o principal inimigo de Yasuke, ainda governa o Japão por mais ou menos uns 20 anos após a morte e os eventos que levaram Oda Nobunaga a praticar o seppuku. Porém, nos relatos históricos, seu domínio ele vai durar só 3 dias. O Mitsuhiro, depois que ele trai o Oda, ele vai morrer logo em seguida. No anime, o nosso samurai negro continua vivo e seguindo o caminho da honra. Nos relatos históricos, infelizmente, não sabemos o que aconteceu com ele. Mas em um livro famoso no Japão que dramatiza a vida de Yasuke, é dito que depois que Nobunaga se matou, ele vai até um templo em Kyoto, onde sonha com seu país na África e chora. E aqui termina esse vídeo, espero que tenham gostado do conteúdo. Se quiserem mais vídeos assim, não se esqueçam de dar um gostei, deixar um comentário de crítica ou sugestão e se inscreverem. Dependendo da recepção desse vídeo, eu pretendo fazer um segundo sobre Yasuke e a origem dos ninjas, pois o clã de Iga, central na narrativa da série, é de onde vem o imaginário dos ninjas. E aqui termina esse vídeo, muito obrigado e valeu!